Olá, gente, mais uma videoaula, tá? Dessa vez vamos posicionar as caixas ao redor dessa edificação, ok? Bem, vamos aqui. Gente, na saída das tubulações dos ambientes, nós vamos precisar de caixas de inspeção, né? Lembrando, a revisão sobre caixas de inspeção está aqui, tá? Então, quem tiver dúvida, só procurar, tá? Eu vou fazer aqui, ó, caixas de 60, né? Vocês vão ver que as caixas terão 60 por 60 interno. Vamos considerar uma paredinha aqui de 15, tá? Para essas caixas, e aí nós posicionamos aqui, ó, pode ser coladinho com a nossa edificação sem problema algum, tá? Então vamos colar uma aqui. As caixas de inspeção, gente, elas tem que ficar fora da edificação, né? São caixas que estão fora da edificação e elas podem estar coladas na edificação, não tem problema algum. Isso aqui não é caixa de inspeção, né? Essa aqui é uma caixa de gordura. E as caixas de inspeção, elas são usadas, tá? A cada mudança de direção do esgoto dentro da edificação, ok? Vamos botar aqui, tá? Então, em princípio, eu teria aqui, ó, na saída do banheiro e aqui na saída da área de serviço, ok? Na sequência, eu vou posicionar aqui uma caixa de gordura, tá? Na revisão aqui da caixa de gordura, vocês vão ver que para uma cozinha eu posso utilizar a caixa de gordura pequena ou simples, né? E eu vou utilizar essa simples assim, ó, 40 por 40. Vou fazer aqui, ó, um requisinho de 40 por 40. Offset também de 15. E vou movê-la aqui coladinha com a minha edificação. Lembrando, gente, cuidado, tá, com a caixa de gordura, porque a caixa de gordura só sai, tá, gente? Nada entra dentro dela, tá bom? Nada deve entrar dentro da caixa de gordura. Da caixa de gordura apenas deve sair, tá, esgoto. Então, de forma que muito provavelmente eu vou ter uma outra caixa aqui embaixo, tá? Uma caixa que acumule o esgoto tanto aqui, ó, da caixa de gordura, como aqui da área de serviço, né? Para isso, eu vou já, ó, pensar em algo assim, ó. Vou fazer um tubo aqui aproximadamente 10, uma linha saindo a 10 e vindo até aqui, ó, tá? Observe que se eu, assim eu proceder, eu vou passar com esse tubo em cima aqui, ó, dessa parede. Eu não quero fazer isso, né, gente? O que eu vou fazer? Eu vou levar essas duas caixas aqui, ó, um pouquinho mais para cá, para livrar, tá? Eu acredito que vai ser necessário, tá, para livrar aqui, gente, pelo menos mais 10. Deixa eu dar um set aqui de 10 para a gente ver onde é que seria. Mais ou menos por aqui, tá? Lembrando, esse tubo aqui vai ter 100, tá? Então, esse é um tubo que teria essa espessura aqui, ó. Esse tubo seria assim, ó, um tubo de 100. Então, para ele passar aqui, pelo menos deixando uns 5 centímetros aqui de folga, né? Eu botei de 10 do eixo, sim? Mas o importante aqui é que a gente fique sempre com os eixos. Esse outro tubo aqui é de 75. Se vocês forem olhar na revisão, a saída dele é de 75 da caixa de gordura. Tá? Nada impede que eu coloque um pouquinho mais para cá, né? Vou botar 10 também. Pronto, tá 10, tá? Tá certinho. Beleza, ficou bonitinho, tranquilo aqui, ó. Já livrei, tá? Então eu puxei essas caixas aqui um pouquinho mais para cá para livrar aqui, tá? Esse tubo que ia passar aqui por cima dessa parede, né, da caixa de gordura, não ia dar certo. Então eu botei um pouquinho mais pro lado.
tá? Provavelmente aqui eu vou ter que ter mais um aqui no cantinho da casa. Esse aqui pode vir até aqui. Depois vir, sei lá, por aqui, tá? Então concentraria todos 5, tá bom? Só para cortar os tubos, tá? Beleza. Só para concentrar aqui, ó, dar o 7,5 aqui para dentro. Pode fazer isso em todas as caixas se quiser, tá? Só para cortar aqui, só para ficar bonitinho. Ah, não é necessário fazer isso, né, gente? Beleza. Só vamos depois apagar esse retângulo que você fez dentro. No caso, eu só fiz ele para servir de faca para o meu trem. Beleza. Tá bom. Tá. Fiz as minhas caixas de inspeção. Ao total, então, eu fiquei com 4 caixas de inspeção aqui na minha casa. Bastantinho. Né? Mas eu tive que fazer isso porque um dos banheiros estava posicionado do outro lado da casa. Então, isso é até uma boa. Se você pensar em projeto, né? Se você está projetando, se você tivesse toda a parte de água da casa de um lado só, olha só, já dá para economizar pelo menos uma caixa, né? Você teria um outro aqui vindo do banheiro, né? Esse aqui, ó, juntaria. Ou às vezes você poderia sair com esse tubo a 45 e aproveitava uma caixa, tá? Uma caixa só de inspeção, tanto para o banheiro quanto para a área de serviço. Isso de banheiro pensando que o banheiro estaria aqui, né? Então, em decisões de projeto pode ser interessante deixar toda a água, né, todos os ambientes com água de um lado só do projeto, para economizar um pouco, né? Pode ser interessante. Beleza, gente. Lembrando, as caixas de inspeção, caixa de gordura, não tem problema de distância, tá? Nem de terreno, nem de casa. Só que a partir de agora, né, vai fazer diferença, porque agora a gente vai posicionar a nossa fossa, filtro e sumidouro, tá? Bem, para isso, gente, eu tenho um arquivinho Excel, tá? Que eu fiz, né, com as fórmulas, tá? Os elementos que eu uso. Lembrando, todos eles eu faço de acordo com a minha revisão aqui, tá, gente? Se vocês forem ver ali embaixo, tá? Vocês vão ter, ó, toda a parte de dimensionamento de fossa, né? Com as fórmulas, então tá tudo aqui, tá, gente? Tudo aqui escritinho, bonitinho, tá? Se vocês quiserem fazer uma tabelinha de Excel como eu fiz, fiquem à vontade, as tabelas já estão aqui, tá bom? Então aqui eu fiz uma fossa séptica, levando em consideração que essa casa teria 4 pessoas, né? Então 2 pessoas por 4, que é mais ou menos é o que a gente faz, né, de cálculo, 2 pessoas por 4, então 4 pessoas, contribuição de despejo de 130, né? Então uma casa de padrão médio, 130, período de detenção de 1, né? Aqui, ó, período de detenção, 1 dia, até 150 litros de contribuição, né? No caso tem 4 pessoas a 130, olha só, 4 pessoas, cada uma produzindo 130 litros de esgoto, seria 520. Até 1.500 litros de esgoto por dia, eu preciso que o esgoto fique parado dentro da fossa um dia para que ele seja tratado. Então, tá? Aqui. Taxa de acumulação de lodo 225. Vamos ver, tá? Taxa de acumulação é o K. Tá? 2 vezes 5. Aqui, então, considerei 5 anos a limpeza, intervalo de limpeza, tendo em consideração o valor da temperatura, né, no mês mais frio, né?
Olha só, taxa de acumulação em dias, intervalo de limpeza e temperatura do mês mais frio, né? Então, a temperatura do ambiente no mês mais frio, no caso aqui em Florianópolis, varia de 10 a 20, mais ou menos, né? A temperatura no mês mais frio. Muito difícil, né? Uma média chegar a isso, a média do mês chegar a isso. Então, a gente considera essa coluna do meio 5 anos, 225, por isso que eu coloquei aqui. Contribuição de lodo fresco, esse aqui tá aqui em cima, ó, 130, todos eles aqui, ó, é tá aqui. A partir daqui ele já calcula, né, partindo dessas variáveis, né, de acordo com essa fórmula aqui. Volume igual a 1000 mais N, CT mais KLF, tá tudo ali, tá, gente? A partir daqui eu tenho a minha metragem, né, metro cúbico, no caso divido em litros por 1000, tenho metros cúbicos, e daí eu divido isso, no caso estou dividindo pela profundidade útil mínima, tá, gente, de 1,2, tá bom? Estou utilizando 1,2, e aqui, ó, eu tô com 85, que é o tamanho mínimo. E aí aqui eu estou usando sempre o tamanho mínimo, tá? Na verdade o tamanho mínimo é 80, se vocês forem ver, tá? Mas como o do filtro é 85, então eu geralmente deixo 85 também, tá? E daí, né, do 85 eu faço a regra, né, da área, observem que metragem cúbica dividido pela altura eu tenho uma área, né, considerando aqui, no caso estou considerando a profundidade útil mínima, tá bom? Então eu tenho a área, da área eu já faço o cálculo direto, tá, gente? Que está aqui, tá? Eu faço a área direto e arredondo para cá, ficando 2,40. Fazendo a divisão, né, do maior pelo menor, eu tenho que ter uma relação entre 2 e 4, no caso aqui eu tenho 2,82, tá dentro, tá? Então esse tamanho estaria ok, né? 85 por 2,40 de fósforo. Deixa eu posicionar aqui. Então teria um REC aqui de 85 por 2,40 de fósforo. Esse aqui seria REC interno, obviamente teria aqui, ó, 15, tá, ao redor. E daqui, gente, eu considero pelo menos, olha só, vamos ver aqui, ó, o que aqui diz. Afastamento mínimo de 1,5 m da construção, limite de terreno e ramal predial de água. Então, ó, vou considerar dos limites da parede para a gente ter uma margem um pouquinho maior. Ó, 1,5 m, tá? 1,5 m. Se a fossa for posicionada dessa forma, eu teria que ter pelo menos isso aqui, ó, né? Vamos fazer aqui um terreno, não lembro quanto é que eu coloquei com vocês, provavelmente 12 por 24, 12 por 25, eu não vou lembrar agora, gente, tá? Por exemplo, terreno de 12 por 25, eu teria um terreno de 300 metros quadrados, tá? Olha só, vou fazer um terreno de 12 por 25, então olha só, 12 metros por 25 metros, eu teria aqui esse terreno, vou botar aqui, ó, terreno aqui, tem, vou mover aqui para cá. Geralmente na prefeitura o que a gente vai encontrar? A gente vai encontrar afastamento lateral mínimo de 1,5 m, e afastamento frontal variando 3 metros, né? Mas eu gosto de colocar de 5, tá? Pelo menos 5 metros. Beleza. O lateral de 1,5 m até deu, né? O frontal não deu muito. Teria que afastar um pouquinho mais nesse caso.
tá? A não ser que eu rotacionasse, né? Que se eu rotaciono, aí já fica tranquilo, né? Aí eu já consigo, por exemplo, ter algo aqui, ó. Sem problema. Ok? Teria aqui algo sem problema. O que mais a gente consegue fazer aqui? Vamos ver. O filtro. O filtro, gente, vocês vão ver que, de uma forma geral, ele vai dar sempre 85 por 85. Quando é muito pequeno assim, ó. Nesse caso, tá? Resumindo, ele daria 85 por 54,5, mas o mínimo é 85, então 85 por 85 vai ser mais ou menos o tamanho médio do filtro. Vou fazer aqui para vocês, tá? Arroba 85, offset de 15. Seria algo. Posso compartilhar, tá? Parede aqui. Ok, sem problemas. Sem problemas. Podia colocar na frente também. Bem, depende do caso, tá? E aí eu posso ter aqui no meu sumidouro, tá, gente? Dependendo do tamanho dele, vamos ver quanto é que ficou para esse caso. Com o tamanho de, pelos cálculos, considerando esse volume para um terreno de solo de argilas arenosas citosas, né? Eu teria que ter no mínimo uma área, vamos ver aqui, considerando aqui a altura de 1,20 m, teria aqui 1,65 por 1,65, né? Eu teria que ter pelo menos 10,4 em média, tá? De área de infiltração. Aqui eu tenho um pouco mais, fica 10,64, também foi de uma tabelinha, tá, gente? Também tem aqui na revisão alguma coisa. Tem outras formas de se calcular o tamanho da fossa, tá? Essa é uma delas. A fossa não, perdão, do sumidouro, tá? Aqui mais para baixo. Aí, tá? Então dê uma olhadinha depois e vejam como é que eu cheguei nesse tal, ok? Então 1,65 por 1,65. Offset de 15. Tá? Mesmo esquema aqui da casa. Estou aqui com a distância de 1,5 entre eles. Tá bom? Deu quase aqui o nosso 5 metros, né? Bem dentro daquilo que a gente estava prevendo mesmo. O que a gente pode fazer aqui para ficar um pouquinho melhor. Geralmente eu não gosto de deixar essas caixinhas aqui dentro desse espaço de 1,5 m não, também, tá, gente? É porque esse solo aqui ao redor, lembrando, a fossa ela vai permear, né? Esse restante do esgoto por solo, então
né? Pode ser uma área um pouco de instabilidade, digamos assim, dentro da casa, né? Ao redor, esse solo aqui não é tão instável, mas, né, pode se descer um pouco e tal. Então eu prefiro não ter esse risco. Bem, o que a gente poderia fazer? Deixa eu pensar aqui, espelhar de forma reversa aqui para a gente estudar. Como é que seria isso aqui? Eu só espelhei aqui. A gente vai ver como é que poderia ser. Não ficaria tão ruim aqui. Eu acho que eu vou fazer dessa forma aqui. Tá bom? Se quiser garantir, né, 100%, daria para botar isso aqui, ó, tanto aqui para baixo. Vamos ver quanto. 85 aqui para baixo, tá? Para livrar as caixas aqui, né, desse raio de 1,5 m. E aí eu acho que ficaria redondinha, tá? Essa nossa edificação, tá bom? Eu acho relativamente bacana, ó, 1,85 não é de todo mal, tá? Você consegue fazer uma calçadinha ao redor da edificação, você consegue fazer, ó, umas vaguinhas de garagem aqui por cima, se você quiser, tá bom? Obviamente, lembre-se, se você for colocar a vaga de garagem aqui em cima, gente, você vai ter que reforçar a tampa, né, da fossa do filtro do sumidouro, então cuidado com isso. Mas é possível fazer também, sem problema algum, tá? De qualquer forma, nesse caso, a gente teria algo assim, ó, deixa eu botar aqui uns 10. Não é, professor, mas isso aqui não tá 45 graus e pode fazer isso? Pode, sem problema nenhum, tá bom? Sem problema nenhum. A gente fala 45 graus quando você tem que ter conexões entre elas, né? Mas se eu tenho apenas um segmento de tubo, não tem nenhuma conexão aqui, né? Um segmento de tubo só, ele pode vir então em qualquer ângulo, tá? Por exemplo, aqui, ó, aqui não poderia ser qualquer ângulo, porque aqui de fato é um joelho de 45, tá? Então não poderia ser qualquer ângulo, mas aqui, que é um segmento, não tem problema algum, tá bom? Mesma coisa aqui, ó, aqui eu vou ter 10, aqui mais ou menos, uns 20, vou botar uns 5 para cá, e aqui eu posso, sei lá, a midpoint aqui, tá? No meio, sem problema. Então esse esgoto vem daqui, vem para cá. Esse daqui vem aqui, desce junto aqui com da caixa de gordura, vem para cá, vem, juntou e vem aqui para a caixa, para a caixa não, para o sumidouro, né? Fossa, filtro, sumidouro. Tá? Se quiser apagar aqui essas linhas para vocês verem só as caixas, ficaria assim, né? Se eu não me engano, em sala de aula a gente fez o processo inverso, né? Mas esse agora eu vou fazer espelhado, até para ficar um pouquinho diferente do que a gente fez em sala de aula. Esse seria o desenho então, gente, das nossas caixas nessa edificação. E assim a gente finalizaria parte das linhas 2D desse projeto, ok? Na sequência, na próxima videoaula eu vou trazer a parte das linhas 3D desse projeto e também já fazer as caixas em 3D para que a gente possa trabalhar com elas, ok? Então é isso, bons estudos, espero que vocês tenham gostado, fiquem com Deus e até a próxima.